Um privilégio muito grande poder falar um tema bem polêmico. De antemão, eu quero dizer o seguinte: todo ano a igreja fala sobre isso. O ano passado, o pastor Itaniel, no Espaço Jovem, apresentou o que a igreja pensa sobre o uso de joias. A igreja não tem nenhuma dúvida sobre o tema. Algumas pessoas é que têm dúvidas em relação ao tema. Primeiro delas, todos os assuntos que você imaginar, ou uma boa parte deles, a nossa igreja tem uma posição oficial, ok? Com todo respeito, gente, algumas pessoas é que não procuram essas fontes. Existe este livro, chama-se Declarações da Igreja. Neste livro você encontra à venda nos céus, há uma posição sobre os temas mais polêmicos que você imaginar. A nossa igreja, ela tem se pronunciado sim. Algumas pessoas é que preferem ter uma opinião pessoal e contra isso a igreja, ela respeita também. Ponto número 2. Há 5 anos atrás, a Igreja Mundial, pastor Ângelo Rodrigues, do Instituto de Pesquisa Bíblica que fica nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa a pedido da Conferência Geral sobre o uso de joias na Bíblia. O livro é extremamente claro. Todos os pastores do mundo inteiro receberam este livro. Para você ter uma ideia, na época eu morava na Suíça. E a igreja lá, as pessoas também usavam. E foi lá que eu tive acesso a este livro. O livro, ele tem sido divulgado. A igreja, ela não mudou a sua posição, é a mesma posição de alguns anos atrás, desde a sua fundação. Algumas pessoas aqui têm perdido a sua posição. Isso é verdade. E eu vou apresentar para vocês a base do que cremos e por que cremos. Beleza, gente? E bom, estava ansioso para poder falar este tema para vocês. Que coisa, que legal, né? Melhorou, né? Estou melhorando, são sermões novos e tal. Vamos lá, gente, vamos começar. O que diz o Manual da Igreja? O Manual da Igreja, página 16, diz assim: embora reconheçamos diferenças culturais, nosso vestuário deve ser simples, modesto e de bom gosto, apropriado àqueles cuja verdadeira beleza não consiste no adorno exterior, mas no ornamento imperecível de um espírito manso e tranquilo. A nossa igreja, ela tem este princípio. A igreja, ela não vai dizer todo tipo de roupa ou de adorno que você pode ou não pode usar. Contudo, a igreja, ela vai definir simplesmente algo que seja simples, modesto e de bom gosto. Você vai entender isso um pouco mais além. O que a igreja tem a falar claramente sobre o uso de joias? Manual da Igreja, página 169. O uso de ornamentos de joias é um esforço para atrair a atenção em desacordo com o esquecimento de si mesmo que o cristão deve manifestar. Então, alguém até no vídeo disse assim: a igreja, ela tem patinado e não tem sido clara. Tem sim. Tem o Manual da Igreja, gente. As pessoas aqui, infelizmente, não têm lido o Manual da Igreja. O Manual da Igreja é muito claro. Aqui está a página 169. E um detalhe, eu vou mostrar várias citações, para que você, de repente, não perca tanto tempo anotando. Amanhã, no lançamento do novo site do Espaço Jovem, vai ter materiais para download. E esta palestra vai estar para você fazer download, você que nos vê pela internet também, e que, de repente, queira passar adiante, fique à vontade, tá bom? Sem direitos autorais. A igreja mudou de ideia? Não. Algumas pessoas é que perderam o desejo de agradar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Ok? Está claro isso? Eu já li a posição da igreja. A igreja, ela diz não, é em desacordo com o que nós cremos. A igreja não mudou a sua posição. Algumas pessoas é que perderam o desejo de agradar a Deus em todos os aspectos da sua vida. É muito claro isso. Aí você fala assim: ah, pastor, mas existem igrejas que as pessoas usam aqui no NASP. Entenda bem. A igreja, embora ela diga que é errado, ninguém vai ser removido da igreja por estar utilizando joias, brincos e colares. Ninguém é removido por isso. Mas isso não é algo favorável. Você também não vai ver ninguém sendo removido na igreja porque brigou com o pai ou ofendeu os pais. O 5º mandamento diz que os filhos têm que obedecerem aos pais. E você nunca vai ver ninguém na igreja sendo removido por isso. Sabe um outro mandamento que ninguém vai ser removido? Por cobiça. Alguém já viu aqui alguém ser removido por cobiça? Então, o fato da igreja não remover, isso não quer dizer que ela esteja apoiando ou aprovando. O ano passado, em dezembro, o pastor Kleber Gonçalves, da Nova Semente, ele esteve aqui numa reunião de pastores e foi-lhe feita essa pergunta: pastor, por que lá na Nova Semente e tal, é muito comum as pessoas, as mulheres principalmente, estarem usando brincos? E eu achei muito interessante a posição dele. Ele disse assim: lá as pessoas usam, mas não é pelo fato delas usarem que nós apoiamos. O pastor Kleber, ele tem uma visão um pouco diferente, que é interessante. Ele acredita assim. Ele disse que teve uma reunião recentemente com os líderes e pediu para que as pessoas não usassem mais.
Só que na visão dele, o membro ele tem que participar do jeito que está, e à medida que ele participa, ele vai criando gosto pelas coisas de Deus, vai se santificando e vai retirando algumas coisas de sua vida. Então, na visão dele, a pessoa participa do jeito que está e com o passar do tempo vai tirando. Mas isso não quer dizer de que ele apoie. A nossa igreja é uma igreja também muito aberta e tolerante. Às vezes, no coral e até em algumas bandas, há pessoas que estão de brincos. Agora, o fato da pessoa estar usando não quer dizer de que a igreja esteja recomendando. A pessoa é um visitante. Vou lembrar um detalhe. No ano passado, retrasado, o cameraman, ele vinha para a igreja de brinco. E eu me lembro que até o pastor Paulo deu uma explicação. Mas ele queria ajudar a igreja. E como faltavam pessoas para nos ajudar, ele vinha à igreja de brinco e participava. Nós entendemos, gente, que a participação cria gosto, desejo pelo que é correto, e a pessoa ela vai mudando. Agora, isso não quer dizer que a igreja esteja apoiando. E a igreja ela não vai remover alguém por causa disso, expulsar. A igreja ela dá liberdade. Ela diz a sua posição. Se você quer fazer, faça. Se não quer, é um direito que você tem. É você que vai dar contas a Deus. Mas a igreja tem se manifestado sim. A igreja não mudou de ideia. Aí você diz assim, pastor, mas e na Europa e na América? Gente, com todo respeito, a América e a Europa, eles não são referência para a gente há muito tempo. Há muito tempo. Quando eu trabalhava na Suíça, em Genebra, eu fui participar de uma programação jovem, numa cidade chamada Lausanne. E era um encontro de jovens de todo o país. E eu me lembro que no encontro de jovens, o orador, ele não tinha mais o que falar. E ele disse o seguinte, olha, você que está sentindo o Espírito de Deus, levante, dance, pule, grite, faça alguma coisa, mas demonstre que Deus está no seu coração. Não é assim que você demonstra. A igreja na Europa ela está em decadência. Com certeza sim. Eu trabalhei lá, eu sei disso. O crescimento lá, tanto na Suíça como na Alemanha, é um crescimento negativo. Eu conheci pastores lá que há 4 anos de ministérios nunca tinham batizado uma única pessoa. Esses países eles não podem ser tomados como base para a gente. Agora, este material que eu apresentei para vocês, ele veio dos Estados Unidos. O pastor Angel Rodrigues, ele é americano e ele que fez o material a pedido da Associação Geral. Agora, se a igreja quer seguir ou não, é um direito dela. Se os membros querem ou não, é um direito dela. Mas a igreja ela tem se pronunciado sim, e essas outras igrejas, elas não são base para a gente. Base para a gente é o que a Bíblia diz. Não é porque todo mundo está usando ou está fazendo que aquilo passa a ser normal para Deus. Algumas pessoas pensam assim, está todo mundo indo naquele lugar, está todo mundo fazendo isso, está todo mundo indo no cinema, e todo mundo comendo isso, então agora Deus liberou geral. Não, não é pelo fato das pessoas estarem fazendo que Deus liberou. Beleza? Tranquilos? Grande igreja. O que pensam os jovens americanos sobre isso? Assim que saiu o material, foi feita uma entrevista. 42% dos jovens discordam da posição da igreja em relação ao uso de joias. 39% concordam e 19% não sabem. Estão aí patinando, mas uma boa parte então não apoia esta ordem da igreja, ou pelo menos essa visão da igreja. Vamos explicar como nós entendemos a questão de costumes, como são classificadas nossas regras, nossas normas. Olha só, dentro da Bíblia você vai encontrar 3 tipos de normas ou de costumes. E aqui que algumas pessoas ficam preocupadas. Algumas normas que a Bíblia apresenta ou costumes foram locais. Outras normas elas são apenas culturais. E outras são eternas, absolutas para todos os povos. Então, tentando ali apresentar normas que são eternas para todos os tempos, temporais apenas durante um período e culturais para um grupo específico. Pergunto para você, uso de joias se encaixa em qual período? Absoluto, todos os tempos, todas as culturas, temporais durante um período, cultural apenas para uma nacionalidade. Vou dar um exemplo de algo que foi cultural. Se você analisar Gênesis capítulo 38, você vai ver de que Tamar, ela utilizou um véu. E naqueles dias, apenas as mulheres que fossem prostitutas é que usavam um véu. Quando você vai para o livro de 1 Coríntios capítulo 11, você vê Paulo pedindo para que as mulheres, elas agora não usassem mais o véu. O costume ele acabou mudando. Há costumes que mudam. E algumas normas da nossa igreja, elas são temporais ou culturais. E a questão de joias? E aí, o que diz? Antes de entrar na Bíblia, qual será o problema das joias? Será apenas o valor? Este é o pior argumento que alguém pode usar. Porque se a questão fosse valor, e os carros que nós usamos? E a nossa casa? E as nossas roupas? O problema das joias não tem apenas a ver com o valor. Este não é o problema. O problema das joias não tem a ver com o valor.
Mesmo que depois da invenção de camelô, né, gente? Você pode comprar algumas coisas aí bem baratinho, né? Vamos ver então. Como as joias eram utilizadas no tempo bíblico? Era utilizado como adorno, como moeda, evidência de riqueza, símbolos de status social, símbolo de poder, função religiosa, função mágica e até oferta para o próprio Deus e para deuses pagãos. Então, nos dias da Bíblia já existiam joias. E foi nesses dias que Deus se pronunciou. O assunto não é novo, o assunto é bem antigo, era algo muito comum e Deus já se pronunciou naqueles dias. Pergunta que todo mundo quer saber: pastor, o povo de Israel usava joias? O problema é que a visão que a gente tem de Israel são dos filmes que nós vemos. E nos filmes eles sempre usam, porque as pessoas não têm a mesma convicção que nós temos e nem fazem a mesma interpretação. Vamos à Bíblia. Os textos vão ser projetados, mas você pode acompanhar pela sua Bíblia. Gênesis 35, 2 a 4, primeira menção. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Na Bíblia, Nova Versão Internacional, ao invés de utilizar a palavra argolas que lhes pendiam nas orelhas, vai utilizar a expressão brincos. Ok? Qual que era o pano de fundo? Jacó havia feito toda aquela coisa com o irmão dele estava revoltado, queria matar Jacó, e passaram-se vários anos. Jacó estava na casa do sogro, viu que com o sogro era pior ainda, o sogro vai me matar, entre morrer na mão do sogro e morrer na mão do meu irmão, prefiro com o meu irmão. Então ele resolve voltar para trás, e no meio do caminho ele fica assustado, ele fala: meu irmão vai me acabar. Aí ele pensa: se eu orar a Deus e eu me purificar, Deus vai me abençoar e não vai permitir que meu irmão me mate. O tema aqui tem a ver com a purificação. Jacó, ele tinha um desejo no coração. E para Deus realizar este desejo, ele precisava se purificar. E a Bíblia menciona como que Jacó, para se purificar, ele pediu para que todas as mulheres tirassem os seus brincos. Pergunta: se não existe nenhum problema em usar brincos, por que então Jacó, para receber a purificação de Deus, pediu para que todas as mulheres tirassem os brincos que elas usavam? É certo que na Bíblia você não vai encontrar a expressão usar joias, brincos é pecado. Só que não se atente tanto à expressão. Também na Bíblia você não vai encontrar: amigos, fumar cocaína é errado e pecado. Você não vai usar isso, você não vai ver. Não tem isso daí para você usar cocaína ou qualquer outra coisa. Não se atente com a expressão, mas observe todo o contexto. Jacó, ele queria purificação. Se ele queria purificação, ele poderia ter tentado fazer outra coisa. Pessoal, a partir de hoje vamos guardar o sábado. A partir de hoje ninguém mais vai roubar. A partir de hoje ninguém vai fazer isso, fazer aquilo outro. Mas por que ele pede para que o povo justamente tirasse as suas joias? Será que na Bíblia há alguma relação entre purificação e uso de joias? Isto quer dizer então que se eu utilizo joias, eu não posso me purificar diante de Deus? Para Jacó não tinha essa compatibilidade. Para Jacó, se ele queria receber a purificação de Deus, todas as mulheres deveriam parar de utilizar estas joias. Aí você fala: pastor, será que não é coincidência? Não, porque o tema vai ser repetido em Êxodo 33, versículo 4 até o 6. Olha o que diz: ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios. Atavios quer dizer enfeites, todo tipo de enfeite, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, enfeites, desde o monte Horebe em diante. O pano de fundo era o seguinte: o povo havia adorado o bezerro de ouro. Deus ficou revoltado. Deus chama Moisés para uma entrevista e fala: Moisés, sai de baixo que eu vou acabar com esse povo. O fogo vai cair, eu quero ver neguinho queimando.
Mais ou menos isso numa versão gideônica. Então ali Moisés fica assustado e fala, Senhor não faz isso não, o Senhor vai acabar com o povo. Deus então fala, Moisés, eu cansei desse povo duro, povo complicado, povo encrenqueiro. Moisés, de você eu faço uma nova nação. Moisés diz, não, Senhor, e Moisés intercede. Aí Deus diz, ok, eu vou perdoar o povo e não vou destruí-los com uma condição, que o povo tire de si todos os seus enfeites. Sabe o que me chama a atenção? Deus novamente poderia ter dito, Moisés, eu vou perdoar o povo com uma condição, que ninguém mais pratique o adultério, que ninguém mais mate, que ninguém mais roube, que eles comecem a guardar o sábado, que eles comecem a fazer isso, os filhos respeitarem os pais. Deus não diz isto. Por que que Deus fala exatamente os enfeites, que agora está englobando tudo, todo tipo de enfeite? Por que isto? Porque era a única coisa que faltava para o povo de Israel. O povo já estava guardando o sábado, o povo já estava fazendo algumas coisas certas, mas o povo ainda não tinha conseguido se desvencilhar desses objetos. O povo agora queria receber a santificação de Deus, o perdão dos seus pecados, e Deus só iria perdoá-los com uma condição, que eles tirassem de si os seus enfeites. Amigos, pense comigo, se não há nenhum problema em utilizar brincos, então por que Deus ele pediu para que o povo tirasse todos os enfeites, para que então ele pudesse perdoá-los? Você pode me dizer, porque o povo poderia fazer ídolos com isso? O problema é que em Gênesis 35, o problema não estava no ídolos. É o mesmo tema, é a mesma questão. O povo queria receber alguma coisa de Deus, e Deus disse, então tirem isso de si. E a Bíblia diz aqui que do Monte Horebe em diante, o povo de Israel parou de utilizar. Eu confesso a você que em outros momentos, o povo de Israel voltou a utilizar joias, mas sempre num contexto de apostasia. O povo parou de guardar o sábado, o povo começou a fazer coisas erradas, e num contexto de apostasia, o povo de Israel vinha e utilizava este tipo de coisa. Então o Antigo Testamento é muito claro. Para a gente poder sumarizar isto, Deus queria que o povo se santificasse. Para isso eles deveriam retirar os seus enfeites. Há um esforço por parte de Deus para banir da vida de seu povo o uso de enfeites, adorno. O que eu vejo na Bíblia é isso. Há um esforço de Deus para tirar os adornos e esses enfeites da vida de seus filhos. E Deus tem feito a parte dele. E como é que alguém diz que a Bíblia não é clara sobre o assunto? Precisa ler um pouco mais. E o Novo Testamento, o que diz? Vamos lá, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Diz assim, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou com pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Paulo agora, ele coloca um princípio. Paulo ele vai dizer o seguinte, quando você for se vestir, pense em três coisas. A sua vestimenta, ela deve ser simples, ela deve ser modesta e ela deve ter um bom senso. Essa cabeleira frisada era um tipo de penteado da época, que eles levantavam o cabelo da mulher, colocavam alguns ferros, lembrando algo próximo daquela personagem chamada Medusa. Aqueles que gostam de assistir desenhos há muito tempo atrás, era um penteado nesse estilo. E Paulo disse, gente, não perca tempo com isto, ou com um vestuário muito caro. Aqui Paulo ele coloca um princípio, simplicidade, modéstia e bom senso. O que, me desculpa, o nosso povo, ou boa parte deles perderam? Simplicidade, modéstia e bom senso. O que é bom senso? Bom senso é você saber que cada local requer uma roupa diferente. Vou te dar um exemplo de alguém que não teve bom senso na mídia. Aquela mulher, a Geise Arruda, aquela do vestidinho rosinha, né? Aquilo foi falta de bom senso. Falta de bom senso. Ela estava indo para a escola e foi com aquele micro vestido. Bom senso. Algumas pessoas, com todo respeito, não têm bom senso. A igreja é um ambiente formal. Por ser formal, requer uma roupa diferenciada. Estou indo para a roupa e já volto para joias, mas já para dar uma pincelada. Cada ambiente requer uma roupa diferenciada. Se você vai para a praia, é de um jeito. Se você vai num casamento, é de um jeito. Se você vai trabalhar, é de um jeito. Se você vai à escola, existem escolas que têm uniformes, é de um jeito. E por que para a igreja vem de qualquer jeito? O problema, gente, não está na roupa, está no desejo do coração e na intenção. Para qualquer outro lugar eu me preocupo. Puxa, eu vou para uma festa, eu preciso estar bem trajado.
Agora para a igreja não, eu vou de qualquer jeito, porque lá é a casa de Deus, e Deus me aceita do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, e Deus está nem aí para mim. O problema não está na roupa, está na intenção de coração. Algumas pessoas não têm bom senso ao vir à igreja, e a gente observa isso todos os sábados. Ninguém é cego, gente, ninguém é cego. Aí você fala, pastor, não pode olhar. A gente não quer olhar, mas não tem como, gente. Está no mundo de pecado ali e chama a atenção. Bom senso. A Bíblia apresenta que eu preciso ter bom senso, eu preciso ter modéstia e simplicidade. Cada ambiente requer uma roupa diferenciada. A igreja é um ambiente formal, principalmente sábado pela manhã. Algumas roupas, com todo respeito, gente, com todo respeito. Me autoriza, Mazaro? Valeu. Vir à igreja com tomara que caia. Pô, por favor, né, gente? Você está vindo à igreja. Pastor, mas eu me sinto bem. A questão não é você sentir bem. A questão é que ninguém aqui vive sozinho. A gente vive em comunidade. E pelo fato de vivermos em comunidade, é preciso ter algumas regras. Mas se eu estou bem, a demonstração que você está bem, a roupa que você está bem, é quando você está na sua casa sozinho. Aí sim você se veste da maneira que mais lhe agrada. Você está sozinho, aí você faz do jeito que você quiser. Mas se você está em comunidade, existem algumas regras. Aí você fala assim, mas eu não tenho culpa se as pessoas olham para mim. Preste bem atenção. Se alguém ao olhar para você, especialmente as mulheres, porque chamam mais atenção do que os homens. Todo respeito, gente. Se alguém ao olhar para você, pecar por olhar a você, se Deus perceber de que você induziu essa pessoa ao pecado, você é culpado por isso. Aí você fala, pastor, mas tem gente que vê maldade em tudo. Concordo. Mas o que depender de você, não dê oportunidade. Entendeu? Tem pessoas que veem maldade em tudo. Até numa saia, por mais comprida que seja. Mas o que depender de você, você não pode dar oportunidade para Satanás. Se alguém desejar você por causa da sua roupa, o pecado também é seu. A mídia aí fora que trabalha essa ideia. Vamos nos vestir de maneira sensual para poder chamar a atenção. Este não é o linguajar do cristão. Pastor, mas eu me sinto muito bem assim. A questão não é só você, o ambiente, as pessoas ao olharem para você, o que elas vão pensar? Aí você diz de uma maneira bem revoltada, eu não tenho nada a ver com o que as pessoas pensam. Amigos, nós somos um corpo. Em um corpo, nós nos importamos um com o outro. Nós estamos juntos, unidos. Eu não posso fazer simplesmente o que eu acho ser certo ou errado. Eu vivo em comunidade e eu preciso me adaptar a algumas coisas. E Paulo aqui deixa muito claro, quando você for fazer algo ou ter algo, tenha bom senso, tenha modéstia. Modéstia quer dizer de que a roupa ela tem uma finalidade, cobrir o corpo. Esta é a finalidade da roupa, cobrir o corpo. Felizmente, nem todo mundo tem seguido isso, mas este é o princípio bíblico. E simplicidade. E aí relacionado, evidentemente, ao dinheiro que se gasta para poder ter algumas coisas. Agora, Paulo, ele trata algo interessante. E aqui eu vou me deter alguns minutos. Paulo diz assim, quando você quiser mostrar a sua beleza para alguém, mostre a sua beleza com as suas ações e não com a sua aparência. E é por isso que eu vejo a questão de joias como sendo uma proteção. Para mim, a questão de joias tem a ver com uma proteção. Deus, ele diz o seguinte, quando você for chamar a atenção de alguém, chame a atenção com as suas ações. Preste bem atenção. Você, rapaz e moça, você pode conquistar alguém através do seu corpo, através da sua beleza ou através das suas ideias, pensamentos. O problema do corpo é que com o tempo ele passa, as gordurinhas vêm, e acaba com a gente, com todos nós. Ainda bem que eu já casei. O tempo passa e você tem que... Já casei, resolvi o problema. Amor, eu te amo, entende? Então você já resolveu o problema. Quando você atrai alguém, quando você conquista alguém por causa da sua beleza física, a possibilidade dessa pessoa te deixar num futuro é muito grande. Agora, quando você conquista alguém através das suas ações e através das suas ideias, a possibilidade dessa pessoa ficar contigo é muito grande. O mundo em que nós vivemos, as pessoas elas trabalham muito a questão da imagem. E eles dizem por aí que imagem é tudo. E as pessoas não estão nem aí em relação ao que os outros pensam, contando que elas têm o dinheiro e uma boa imagem. Vou dar para você um exemplo. A Sabrina Sato, aquela que faz o programa Pânico, há dois anos atrás, ela deu uma reportagem no site do Terra. E nesta reportagem, a mulher lhe perguntou o seguinte, a jornalista, disse assim, Sabrina, durante alguns programas você tem sido humilhada, e aqueles que assistem o Pânico já viram isso, ou qualquer outra, às vezes na internet você vê. Alguns programas ela é submetida a comer, já foi submetida a comer barata,
comer minhoca. Se ela é muito humilhada, e ela apresenta aquela figura de mulher bela, mas muito burra. E a jornalista lhe disse assim: Sabrina, olha só, você é uma mulher muito bonita, e realmente ela é muito bonita. Você não se sente mal porque uma vez que as mulheres estão tentando a supremacia, e elas querem mostrar de que elas não são simplesmente um objeto, você na televisão fazer um papel de mulher bonita, mas extremamente burra? E ela disse assim: olha, para mim pouco importa o que as pessoas pensam, contando que eu receba por isto. E ela disse assim: a cada programa que eu faço, eu recebo 50 mil reais por cada domingo que ela apresenta o Pânico. Hoje o cachê dela aumentou, e eu vi essa semana que ela está recebendo agora 300 mil por mês, fora as propagandas. Então esta é a imagem que os artistas da televisão têm. Pouco importa o que eu tenho que fazer, contando que eu receba dinheiro. Agora, como pensa a igreja? A igreja pensa diferente. A minha beleza está no meu interior, ela não está no meu exterior. Está nas minhas ações. Se você, querido jovem, um dia quer conquistar alguém, chamar a atenção e que alguém se interesse por você, conquiste esta pessoa não pela sua aparência, mas conquiste pelas suas ações, conquiste pelas suas palavras, conquiste pela sua mente. Porque se você utilizar isso daqui através da mente, dos pensamentos, ideias e ações, a possibilidade de você ser feliz é muito grande. Agora, se você só pensa na aparência e é por isso que se enfeita todo, com certeza você não vai chegar a lugar nenhum. É assim que o mundo, infelizmente, acaba pensando. Esta é a posição de Paulo em Timóteo. Aqui o princípio para a gente concluir, Timóteo: não devemos chamar a atenção com o que vestimos ou usamos, mas sim com o que fazemos. Aquilo que usamos constitui uma declaração de nossos valores e do objeto de nosso verdadeiro compromisso. Para aqueles que temem ao Senhor, o adorno ostensivo deve consistir na prática de boas obras em favor dos outros. Aí você diz: pastor, alguém pode se perder por utilizar adornos, incluso joias e brincos? Quando você tem um relacionamento significativo com Jesus, o seu pensamento é: o que eu posso fazer para agradar a Deus? Quando você tem dúvidas sobre um tema, o verdadeiro cristão, quando tem dúvidas, sabe o que ele faz? Na dúvida, ele não faz. Ele tem dúvida se ir no cinema é pecado ou não? Na dúvida, não vou. Ele tem dúvida se beber Coca-Cola é pecado ou não? Na dúvida, não bebo. Ele tem dúvida em relação a outra coisa? Não faça, não faz. Quando o verdadeiro cristão tem o desejo de agradar a Deus, ele prefere pecar pelo zelo do que pecar pelo desleixo. Me entendeu? Ele prefere pecar pelo excesso de zelo do que pecar pela desconsideração em relação a Deus. Mas o problema está no coração. Muitas pessoas não têm desejo mais de agradar a Deus. E eu vou um pouco mais além, se você me permite. Sabe o que vai tirar a gente do céu? Ou algumas pessoas? Não são grandes coisas. São pequenas coisas. A vida cristã é definida por pequenas coisas. Sabe o que Jesus disse? Porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. A vida cristã é definida em coisas pequenas. Porque são coisas pequenas que mostram o seu desejo de agradar a Deus em todos os aspectos. Me entende? O problema é o desejo de agradar a Deus. O verdadeiro cristão, ele sempre vai se perguntar todos os dias: o que eu posso fazer para agradar a Deus? Na dúvida, não faz. Continua aqui. Deus pediu para o seu povo não usar adornos, joias, por uma questão de proteção e valorização, como eu já vos apresentei. Último texto da Bíblia de hoje, 1 Pedro 3, 2 a 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro agora, ele apresenta a mesma coisa que Paulo havia dito. Paulo havia dito de que a beleza deve estar nas ações. E Pedro, ele procura reafirmar esta ideia. Não seja o adorno que vai chamar a atenção, mas as boas ações. É isso que deve ser apresentado. Vou terminar em 5 minutos. Vou adiantar um pouco mais aqui para a gente poder ter tempo. Olha que interessante aqui. O povo de Deus, ele não usava adornos, joias e brincos, atavios ou enfeites. Esta é a nossa conclusão. Depois que os apóstolos morreram, olha a posição da igreja cristã. Esses são os pais da igreja. O que a igreja pensava sobre o uso de joias assim que os apóstolos morreram? Tertuliano, ali está o ano que ele viveu, ele escreveu cartas condenando o uso de joias. Clemente de Alexandria também condenou o uso de joias.
Cipriano, bispo de Cartago, também condenou. A igreja começou a praticar essas ações novamente no período de João Crisóstomo, a partir do ano 347. Ele questionou o uso de joias e em seus dias já era comum. Isso quem diz é a história da igreja eclesiástica. Eu vou inclusive dar uma pincelada aqui. Esse livro, Uso de Joias, você encontra em qualquer livraria da Saraiva. As livrarias seculares estão vendendo os nossos livros. E sabe quem mais tem comprado e analisado? As outras igrejas evangélicas. Você sabia disso? A Saraiva é a que mais tem vendido este livro, o Uso de Joias, na Bíblia, que é nosso. Sabe o que isso mostra? Se eu e você não seguirmos a luz que temos, outras pessoas vão seguir. Outras pessoas vão seguir. Incrível, gente. A Saraiva tem vendido muito mais do que a CPB. Diz que a gente não deve copiar o estilo do mundo. Algumas pessoas têm a seguinte ideia: ah, pastor, nós vamos usar aqui, nós vamos até mudar o estilo de música para que as pessoas de fora da igreja elas possam olhar, gostar, e elas vão reconhecer aquilo e vão acabar vindo porque elas vão gostar daquilo, já praticam aquilo, faz parte do cotidiano delas, elas vão acabar pertencendo à igreja por causa disso. Errado, porque eu não devo rebaixar as normas da verdade, nem mudar os costumes bíblicos, somente para agradar as pessoas de fora. As pessoas de fora elas têm que gostar daquilo que a gente apresenta. Eu não tenho que mudar a liturgia, não tenho que mudar a música para ser mais badalada, para que os de fora possam começar a curtir e vir. Não, eles têm que apreciar aquilo que é diferente. Aqueles que têm braceletes e usam ouro e adorno, fariam melhor se tirassem esses ídolos de suas pessoas e os vendessem. Mesmo que fosse por muito menos do que deram por eles, praticando assim a abnegação. O tempo é muito curto para adornar o corpo com ouro e prata ou vestuário dispendioso. Vestuário dispendioso e adorno de joias representam incorretamente a verdade que deve ser sempre apresentada como de maior valor. Uma pessoa vestida com exagero e adornada exteriormente traz o sinal de pobreza interior, revela a falta de espiritualidade. Quando a pessoa não é muito espiritual, ela tenta mostrar pelo exterior. O exterior revela muita coisa. O exterior revela as convicções que eu tenho. Um pouco mais além. Você anda por aí, você reconhece o indivíduo quando ele é emo. Tá bom, os emos estão em alta aí. Você reconhece o indivíduo quando ele é adepto da música sertaneja, aquelas calças bem coladas. Você reconhece o indivíduo quando ele gosta de hip hop. Você reconhece o indivíduo quando ele é roqueiro. Você reconhece o indivíduo quando ele é hippie. Só o cristão que está sem identidade, né? Não é lamentável? Todas essas outras classes, elas já se definiram. O indivíduo que é roqueiro, ele só ouve rock. Se você der pagode para ele ouvir, ele não consegue. Porque é o estilo dele. E ele só veste roupas que falam sobre o rock. Ou fazem apologia ao rock, porque é o estilo de vida dele. Agora nós cristãos estamos em cima do muro. A gente não sabe, eu não sei se eu sou hip hop, eu não sei se sou pagodeiro, mas vem aquelas roupinhas de pagodeiro. Eu não sei, estou em cima do muro. Não sei. Nós cristãos, mais do que nunca, precisaríamos mostrar ao mundo a nossa identidade. Quem somos? Somos um povo diferente. Os nossos valores não estão no nosso exterior, estão no nosso interior. E o fato de não usarmos joias é uma crítica que fazemos ao mundo. O fato de não usarmos joias é uma crítica que fazemos ao mundo, para mostrar de que os nossos valores não são exteriores. É uma crítica que fazemos ao mundo ao mostrar que a nossa beleza não é tanto exterior. É uma crítica que fazemos ao mundo que nós não valorizamos tanto o exterior, mas valorizamos as ações, valorizamos evidentemente o nosso interior. Aquele anel que vos cerca o dedo talvez seja muito simples, mas é inútil. O seu uso exerce errônea influência sobre outros. Como é que alguém me diz de que a igreja não tem uma posição? Como é que alguém me diz que na América está tudo liberado? Tá não. Algumas pessoas é que fazem uso porque não leem a Bíblia. Será que a gente deve ou não deve utilizar o anel de noivado e casamento? Onde os países não fazem questão, não utilize. Os pioneiros, fundadores de nossa igreja, eles tinham tanto desejo de agradar a Deus em todos os aspectos, que eles estavam preocupados se usar um anel de compromisso, de casamento, era pecado ou não. Que diferença? Que diferença? Precisamos voltar aos tempos bíblicos e ter aquele desejo de agradar a Deus nas menores coisas. Pastor, mas ele é bem pequenininho. Lembre-se, a vida cristã é decidida por detalhes. Foi este mesmo pensamento que Caim teve. Deus pede o sacrifício. Não, Senhor, eu vou lhe oferecer, mas do meu jeito.
Muitas pessoas querem oferecer a Deus as coisas do seu jeito, e não vale. Deus não mudou, Deus ainda tem a mesma opinião. E se a Bíblia diz que é errado, é porque é errado. Conclusão: a Bíblia rejeita o uso de joias ornamentais por parte do povo de Deus, enquanto ao mesmo tempo aceita ou tolera o uso restrito de algumas joias funcionais. Joias funcionais, nós nos referimos evidentemente, à aliança de casamento. Mas a igreja dá a posição dela. Mas não é pelo fato da igreja remover que a igreja não tem uma posição definida. Há muitos pecados que as pessoas cometem que a igreja não remove, porque não é essa a nossa função, remover todo mundo. A igreja é um ambiente livre. Se alguém quer continuar usando, isso é um direito que a pessoa tem. Foi o que a lição nessa semana trouxe, a liberdade cristã. Você tem direito de fazer algumas coisas? Tem. Se você estiver errado, você vai se ver com Deus, porque um dia todos nós seremos julgados. Amigos, eu quero concluir dizendo que Deus te ama muito. E Deus ele tem um plano maravilhoso para você. O maior desejo de Deus na minha e na sua vida é que nós possamos agradá-lo em todos os aspectos. Procure ser fiel a Deus, não apenas nas coisas grandes, mas procure ser fiel a Deus nas coisas pequenas. A vida cristã, ela vai ser definida nas nossas vidas não por coisas grandes, mas por coisas pequenas. Sabe o que Jesus disse? Ele falou assim para essas pessoas, para os fariseus, ele disse assim: olha, vocês ficam aí tentando evitar para que ninguém coma um mosquito, e no final você acaba deixando entrar um camelo. Porque são as coisas pequenas que vão fazer uma diferença na nossa vida. Às vezes a igreja ela só olha para um ponto e esquece de olhar para os outros. Quanto mais nós nos relacionarmos com Jesus, maior será o nosso desejo de agradá-lo. O desejo para você é que você tenha este desejo de agradar a Deus em todos os aspectos da sua vida. Que você tenha este desejo de exaltar o Senhor. Que Deus ele possa abençoar você, que Deus ele possa te iluminar e que a cada dia você sinta este desejo. Eu estou nesta terra por um propósito, para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Que Deus os abençoe ricamente. Amém. Querida igreja, eu vou convidá-los a se colocarem em pé. Eu gostaria de neste momento fazer uma oração por você. Eu sei que algumas pessoas têm dúvidas, não tem tempo para responder, mas se você quiser vir aqui, eu vou estar aqui à frente e eu posso responder todas as dúvidas que você tem, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida e obrigado pela saúde. Obrigado porque o teu desejo para a nossa vida é a santificação e purificação. Meu Pai, nos ajude a exaltarmos o teu nome através de tudo que temos, de tudo que somos. Que essas coisas pequenas, que são detalhes, nós possamos fazer o que é correto e assim mostrarmos que o nosso desejo é louvar e agradecer o teu santo nome.